Meu povo, e aí? Tudo certo, né? Muito boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo isso daqui. Sempre espero que vocês assistam o Beckler enquanto vocês fazem os afazeres de casa de vocês, fazem o que vocês quiserem, e não o contrário. Normalmente a ordem dos fatores altera o produto. Gente, vamos lá, eu vou passar limpo mais ou menos como que está a matemática da Liga dos Campeões, quem está classificado, quem está muito perto de ir, com quantos pontos, principalmente se vai para cá ou se vai para lá na Liga dos Campeões. Lembrando, os 8 primeiros vão direto para as oitavas de final, do 9º ao 24º, são 16 times, vão jogar um playoff, e aí passam 8 para jogar contra aqueles 8 previamente classificados. E 12 times serão eliminados. A partir daí, a gente vai ter um sorteio mais ou menos direcionado. O primeiro lugar vai para um lado, o segundo vai para o outro, o terceiro vai para um lado, o quarto vai para o outro, mas não diretamente. Primeiro, terceiro, quinto, não. Vai ter um sorteio que essas coisas podem acontecer. O que a gente vai ter basicamente, vai dar para saber, é que o primeiro colocado e o segundo só vão poder se enfrentar na final, hipoteticamente, e não antes disso. E, por exemplo, o 9º e o 10º colocados, cada um vai para um lado para jogar contra o 23º ou 24º. Então não é automático que o 9º joga contra o 24º. Tem um mini sorteio entre 9º e 10º versus 23º e 24º, porque tem que ver para quem vai para qual lado. Além disso, é bom lembrar, times do mesmo país não podem se enfrentar no playoff. Então, se o Atlético de Madrid for o 9º e o Real Madrid for o 24º, por exemplo, eles não podem se enfrentar no playoff por serem no mesmo país. Nas oitavas de final, sim, pode ter Real Madrid e Barcelona, para dar um exemplo por aqui, para vocês entenderem. Antes de falar desta Liga dos Campeões especificamente, lembrando que tem 2 vagas na Champions que são definidas para quem tem o melhor coeficiente daquela temporada. Ou seja, para o país que consegue, dentro das competições europeias, a melhor pontuação. E aí conta Champions, Liga Europa e também Conference League. Hoje, os maiores coeficientes são de Inglaterra, Itália, seguidos de Espanha, Alemanha e França. Então hoje essas 2 vagas iriam para o futebol da Inglaterra e da Itália, para os quintos colocados dessas respectivas ligas, lembrando que na temporada passada Itália e Alemanha ficaram com as vagas. Hoje, um dos beneficiados estaria sendo o Manchester City, que é quinto colocado na tabela de classificação da Premier League. Vou colocando para vocês na tela imagens para vocês terem um pouquinho mais de clareza na hora de visualizar como é que estão as coisas. A probabilidade de estar entre os 24 classificados, ou seja, de ir pelo menos para o playoff. Todos os números que eu tirei daqui são de um perfil do Twitter que chama Football Meets Data, né, que é tipo, o futebol conhece os números, alguma coisa assim, é um perfil que faz simulações, tem mais de 10 mil simulações da Liga dos Campeões, estatísticas, enfim, é um perfil bem interessante mesmo para quem gosta de números e futebol e essas probabilidades. Então, tem muitas coisas aqui que eles simularam várias e várias vezes, de forma não manual, mas com computador, para chegar a essas conclusões. Probabilidade de estar entre os 24 com 10 pontos, você tem uma chance de 79%. Com 11 pontos, praticamente se garante 99%. Com 12 pontos, ainda não é 100%. Então, a diferença entre 11 e 13 pontos, tem esse 12 pontos aí que é 99,99%. Existe uma chance muito pequena de você ficar de fora. É basicamente uma em 10 mil de você ficar de fora com 12 pontos. E com 13 pontos, os times estarão classificados matematicamente para estar entre os 24. Chances de estar entre os 8, com 15%, praticamente não dá. 6%, por exemplo, o Real Madrid ainda pode chegar aos 15 pontos, tem 9, tem 2 jogos por fazer. Ainda que vença os 2, a chance é muito pequena de estar entre os 8 e evitar o playoff. Com 16 pontos, 55% é meio que meio a meio, né? É mais ou menos meio a meio isso daqui. Ou seja, alguém até pode passar com 16, mas é provável também que alguém não passe com 16. Se tiver aí 2 times com 16 pontos, pode ser um que fica em oitavo, outro fica em nono. Com 17 pontos já é praticamente garantida a classificação entre os 8 primeiros, 96%. Com 18 pontos, só uma tragédia tira alguém da classificação, 99,9%. Ou seja, o Liverpool com 18 pontos já está lá. E o Barcelona, inclusive a UEFA já dá o Liverpool como classificado, e o Barcelona com 15, se vencer o Benfica na próxima rodada, também se classifica com uma rodada de antecedência. Chega aos 18. E com 19 pontos, 100% de chance de estar classificado. Tem algo que é interessante, a gente tem 108 jogos da Champions até aqui e 15 empates apenas. É uma porcentagem de 7%. Se a gente for pegar as principais ligas europeias, as 5 principais, né, por ranking, que são
Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra e França, não nessa ordem, mas são essas 5, a média de empates destas ligas varia entre 22% e 29% dos jogos. E na Champions a gente está tendo uma porcentagem de 7%, ou seja, com menos empates, as equipes de baixo, por exemplo, estão fazendo mais pontos, o que muda uma previsão da UEFA de que com 7 pontos alguém se classificaria, não vai se classificar com 7 pontos, nem perto disso. Então essa Champions teve esse fator de imprevisibilidade desde o início, que o pouco número de empates fez com que os times disparassem fazendo muitos pontos e subisse as médias e as métricas esperadas. Agora, 100% de chance mesmo é de você acertar se der um presente de Natal da Insider. Primeiro porque é minimalista, igual essa camisa que eu estou usando aqui, é uma Tech T-shirt, tamanho M, para vocês terem como referência. Não tem muito erro, né? Camisa minimalista, com cores bonitas assim. Segundo, as roupas da Insider duram mais, desamassam no corpo, tem tecnologia anti-olor. Essa Tech T-shirt aqui, para vocês terem como referência, é tamanho M, mas tem com gola V, tem undershirt, enfim, tem cueca comfort. Tem muita coisa para vocês escolherem lá no site da Insider, na Insider Store. E é fácil de trocar, tá? Se você precisar. Dá para usar no trabalho, dá para usar para passear, dá para usar para passar o Natal, dá para usar para passar o Ano Novo. Tem camiseta branca, mas se você não gosta de passar de branco, se você não liga para essa tradição, por exemplo, pode passar bonitão de outra cor. Na viagem de férias dá para usar também. Serve até de presente se você não tiver quem presentear. Dá esse presente para você mesmo. Dá esse mimo para você, porque vale a pena, você merece. Estou deixando aqui o cupom que é Beckler15, você tem 15% de descontaço para o que você quiser lá na Insider Store. E eu tenho falado com vocês uma coisa que é verdade, hein? Desde o dia que eu vesti uma roupa da Insider pela primeira vez, eu vi a diferença das outras. Se vocês confiam em mim, vão por mim. Dê essa chance para vocês, experimentem e vocês muito provavelmente vão querer vestir Insider todos os dias, porque é o que eu quero. Então vai lá, gente, com esse cupom aí Beckler15 vocês têm esse baita desconto para presente de Natal. Tá chegando a hora, para quem deixou para última hora, talvez seja a última chance de vocês darem um baita presente para quem vocês gostam ou para vocês mesmos. Continuando aqui, as contas da Liga dos Campeões. Quem já está fora? Quem já está eliminado? Não tem mais chance. São 4 times. O Leipzig, o Slovan Bratislava, o Young Boys e o Bolonha. Esses 4 já estão fora. Tem ainda 4 times com menos de 0,5% de chance de passarem. O Sparta Praga, o Sturm Graz, o Girona e o Salzburg. Esses estão praticamente fora com menos de 0,5%. E tem 2 times, o Estrela Vermelha e o Shakhtar Donetsk, que tem menos de 2% ou menos de chances. Ou seja, a gente tem 10 times aqui, 4 fora e 6 com menos de 2% de chance de passar. Então, dos 12 que ficam fora, 10 estão definidos aqui, que não vão estar entre os 24. Faltam 2 vagas, então, para ficar de fora dos 24, né? São 12 que ficam fora, eu contei aqui 10, então faltam 2. E tem 7 times que estão relativamente arriscados de ficar de fora. E eu vou colocar aqui para vocês verem as chances desses 7 se classificarem. Desses 7 que tem aqui, deixa eu ver se eu coloquei 7, eu coloquei mais. Isso mesmo, desses 7 que eu coloquei aqui, 5 vão e 2 ficam. Do menor para o maior, tá? O Dinamo de Zagreb tem 24% de chance de passar, ele tem 8 pontos, mas tem uma tabela difícil. Joga a próxima rodada fora com o Arsenal e na última recebe em casa o Milan. Esse Dinamo de Zagreb e Milan em casa na última rodada, não sei não, hein? Contra o Arsenal eu acho mais difícil de pontuar. Aqui contra o Milan, eu acho que pode sair qualquer coisa. Enfim, 24% as chances do Dinamo de Zagreb. O PSG tem 62% de chance de passar. Tem 7 pontos nesse momento. Joga em casa contra o Manchester City em 22 de janeiro. A gente não sabe o que será o Manchester City em 22 de janeiro. Se vai ser esse time tão frágil desse momento ou se vai ter voltado à sua rotina normal, que é jogar bem e perder muito pouco. E a gente também não sabe o que vai ser o PSG, né? Se vai fazer movimento no mercado de inverno, se não vai. Se vai estar fazendo os gols que cria, se não vai. Jogo de difícil prognóstico. E fecha fora de casa contra o Stuttgart, que também é de difícil prognóstico, tá? O Stuttgart é bom time, mas falhou muito na Champions até aqui. O campeonato alemão tá bem, mas está falhando muito na Champions. Passando por o Stuttgart, que é o próximo, tem 70% de chance de passar, tem 7 pontos, assim como o PSG, só que os adversários são diferentes, né? Porque eles se enfrentam num confronto direto,
Só que enquanto o PSG joga na 7ª rodada contra o Manchester City, o Stuttgart joga contra o Slovan Bratislava, que é o pior time da Liga dos Campeões. Então aqui dá uma muito boa chance para o Stuttgart de fazer 10 pontos e quem sabe o que pode acontecer na última rodada. Mas eu acho bem provável que o Stuttgart vá para a última rodada com o PSG precisando só de um empate para não ser ultrapassado pelo PSG e para se classificar. E aqui pode fazer toda a diferença jogar pelo empate contra o time francês. O PSV agora tem 81% de chances de passar, já tem 8 pontos, joga em casa contra o Estrela Vermelha, um dos já eliminados, ou tem 2% de chance de passar, um dos muito difíceis de conseguir qualquer coisa, e depois fecha fora de casa contra o Liverpool, fecha em casa, contra o Liverpool na última rodada. A questão aqui é que o Liverpool já pode estar classificado e já pode estar garantido em primeiro na última rodada. Então, numa dessas, tem que ver qual que vai ser o apetite do Liverpool. Tem calendário pesado e tal, se já tiver classificado. Garantido ou em primeiro ou em segundo, porque cá entre nós não faz muita diferença ser primeiro ou segundo pelo sorteio que existe depois. Numa dessas aqui, o PSV pode se dar bem. De pegar um Liverpool menos motivado, menos titular, para decidir a sua vida em casa. A chance do PSV passar de 81%. A chance do Clube Bruges passar de 88%. É uma chance alta de um time que já tem 10 pontos, mas tem uma tabela também muito complicada. O Clube Bruges recebe a Juve e joga a última rodada fora com o Manchester City. Talvez com 10 pontos dê, mas talvez também não. E não sei se o Clube Bruges vai conseguir fazer ponto nesses dois jogos aqui. Por como vem Juventus e Manchester City, o Clube Bruges também não é um time ruim, dá para imaginar que o Clube Bruges, um pontinho, talvez acaba conseguindo raspar. 88% tem uma boa chance de estar entre os 24. Depois, o próprio Manchester City só tem 1% a mais de chance do que o Clube Bruges, hein? Faltando 2 rodadas, uma porcentagem muito parecida, porque o Manchester City tem 2 pontos menos, joga esse jogo fora de casa com o PSG e depois contra o próprio Clube Bruges decide em casa. Ganhando do Clube Bruges com 11 pontos, o Manchester City tem muita chance de passar. Lá em cima eu tinha dito que com 11 pontos a chance de se classificar é de 99%. Então, mesmo que o City perca para o Paris Saint-Germain, em casa, na última rodada contra o Clube Bruges, uma vitória 99% te garante, eu acho que o Manchester City tem muito boas chances de se classificar na Champions, mesmo com uma tabela, com uma fase de classificação tão irregular como está fazendo. E para finalizar, o Celtic tem 93% de chance de passar, tem 9 pontos o Celtic, a questão é que joga contra o Young Boys, que também é um dos piores times, que ainda não pontuou na Champions, joga em casa, e depois joga contra o Aston Villa. Então aqui é o Celtic fazer 3 pontos contra o Young Boys, 12 pontos e está garantido na próxima fase. É de muito difícil o prognóstico aqui, tá? Eu acho que é normal imaginar o Dinamo de Zagreb fora, porque tem Arsenal e Milan, tem 8 pontos, a pontuação é baixa, mesmo que ganhe com 11 pontos, a chance é bastante boa de passar, né? 11 pontos a gente está vendo chance de 99%. Mas essa tabela do Dinamo é difícil. Então, se for imaginar que o Dinamo vai ficar de fora, a gente vai ter PSG, Stuttgart, PSV, Clube Bruges, Manchester City e Celtic. 6 times para um ficar de fora dos 24. E aqui eu acho que a coisa vai se decidir no confronto direto entre PSG e Stuttgart. Que todos os outros vão raspar pontinho aqui e ali, e que vai ser muito difícil que o PSG ganhe os 2 jogos, porque se ganhar os 2, vai a 13 pontos. Se ganhar um, empatar outro, chegar a 11, o Stuttgart, que tem 7, se ganhar do Bratislava e perder do PSG, e empatar com o PSG também vai a 11, até pode ser que os 2 passem. E aí eu acho que talvez alguém aqui vai ficar de fora com 11 pontos, ou não sei se alguém está me escapando aqui para fazer 10. O Clube Bruges tem 10, Juventus, Manchester City pode chegar a 11. Enfim, aqui está com um cheiro muito grande de PSG e Stuttgart na Alemanha, dia 29, decidindo num confronto direto com os alemães jogando pelo empate. Isso é o que eu acho que vai acontecer na última rodada, com todas essas possibilidades que a gente tem aqui. Eu fiz, mais ou menos, uma simulação. Eu já tinha feito lá atrás, depois eu vou fazer, depois da 8ª rodada, só pra gente rir de mim, que tá na moda, aliás. Mas enfim, fiz uma segunda simulação agora, e na minha simulação, eu até coloquei aqui o Benfica, meu estava ficando com 10 pontos, eu coloquei o Benfica ganhando do Barcelona, embora eu não ache que isso vai acontecer, mas
teria dado Liverpool, Arsenal, Inter, Dortmund, Bayern, Atlético, Barcelona, Leverkusen. O Barcelona em sétimo só porque eu coloquei empatando com a Atalanta e tinha colocado ganhando do Benfica. Depois eu fiz uma segunda simulação com o Benfica ganhando só para ver o que acontecia. E acontece isso daqui. A gente teria 4 times na minha simulação empatados com 16 pontos. O Barcelona sétimo, o Leverkusen oitavo, o Aston Villa nono e o Milan décimo. Aí seria o Aston Villa nono, depois o Milan, Atalanta, Juventus 12º, Real Madrid 13º colocado, Sporting, Brest e Lille fechando os 16. Aí depois em 17º, Benfica, Mônaco, Manchester City em 19º, PSV, Celtic e PSG ganhando, fazendo 11 pontos, empatando com o City, ganhando do Stuttgart em 22º, o Feyenoord 11 pontos, o Clube Brugge 11 pontos e o Stuttgart ficando fora com 10 pontos. Aí depois o Dinamo de Zagreb 9 e lá para baixo os eliminados. Um gol aqui para cá e para lá pode mudar tudo, tá? Pode, assim, eu tô colocando aqui que o Paris Saint-Germain empatou com o Manchester City, ganhado o Stuttgart. Se a gente tem um empate, o Paris Saint-Germain que tinha 11 perde 2 pontos, cai para 9, o Stuttgart vai para 11 e passa o PSG e ele fica de fora. Então, para mim tem muito cara aqui de confronto direto e que tudo vai se decidir entre esses dois na Alemanha. De resto, o Bratislava eliminado, o Bolonha, o Young Boys, o Salzburg, o Estrela Vermelha, o Girona, o Sturm Graz, o Sparta de Praga, o Leipzig, o Shakhtar, o Dinamo de Zagreb, mas tem esse Dinamo de Zagreb Milan que está aqui na minha cabeça, que o Dinamo pode chegar aos 11 pontos, mas enfim, essa última vaga aqui, o 25º colocado, quem que vai ser? Enfim, fala aí o que vocês acham também, qual que é a opinião de vocês, quem vai ficar de fora, quem vai se classificar. E veremos, meu povo, dia 29 de janeiro eu trago todas as respostas para você, para vocês vai ser muito mais fácil fazer uma projeção depois do dia 29. Mas, falando sério, depois do dia 23, que a gente vai ter a 7ª rodada já disputada, a gente vai ter alguma clareza a mais, mas ainda assim, muitas e muitas incertezas em relação à última rodada da Champions. E só mais uma coisa mesmo, tem muita gente jogando contra adversário eliminado, né? Que vai jogar contra os times lá de baixo, que não jogam mais nada e tal. Uma vitória na Liga dos Campeões vale 2 milhões de euros. Até para os grandes isso faz diferença. O Barcelona na temporada passada perdeu para o Antuérpia, para o Shakhtar, derrotas que não eram esperadas e teve que fazer um amistoso de última hora no México para recuperar os 2 milhões de euros. Na época era 2,7 milhões, agora é 2,1, que tinham ficado pelo caminho. Então, mesmo que aqui tenham alguns adversários eliminados, esses times não devem jogar de qualquer jeito, porque para eles a grana também é importante, para todo mundo e 2 milhões de euros é muito dinheiro. Então, ainda tem essa questão que eu acho que não vai permitir que os rivais joguem de qualquer jeito essas 2 últimas rodadas. Agora sim, gente, valeu, hein? Boa semana para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.